Bem-vindos, nós vamos falar sobre populações tradicionais, uso e manejo de recursos naturais em áreas protegidas na Amazônia. Meu nome é Regina Oliveira, eu sou bióloga de formação, trabalho no Museu Paraense Emílio Guild e nos últimos 25 anos tenho feito e realizado pesquisas na Amazônia junto às populações e comunidades tradicionais, sobretudo na criação, formação de territórios protegidos, onde essas populações têm seus modos de vida. A Amazônia, nesse nosso primeiro diálogo que vamos iniciar, a gente vai tratar um pouco dessa relação natureza e sociedade. Quem é o ambiente? Que ambiente é esse que vamos falar? Quem são essas populações? Quais as suas origens? Quais são hoje o momento que estamos vivendo na era geológica, com a crise da modernidade, não é? Nós vamos tentar introduzir, vamos aqui falar um pouco sobre quem são essas populações e as suas origens dentro desse território conhecido como a Amazônia. O processo de ocupação na Amazônia não é recente, viu? Ele tem datações de 11 mil anos antes do presente, mas é interessante a gente entender que há uma caracterização já realizada por muitos dos pesquisadores da arqueologia sobre a diversidade dessas relações estabelecidas com a floresta dentro desse período que nos antecede, não é? Na era que vivemos hoje. Alguns estudos mostram que as grandes sociedades amazônicas ocupavam diferentes áreas na região, principalmente na várzea e na terra firme. Eles faziam essa relação várzea-terra firme, mas com diferentes sistemas ecológicos. A Amazônia, a gente sabe, a floresta, onde é floresta hoje, era mar, e com o soerguimento dos Andes, formou-se uma grande bacia aquática que depois, então, tem a formação dos rios e aí passa a correr para leste, não é? Então, as populações vão ocupando esses espaços. E, embora existam poucos estudos sobre a origem dos homens na Amazônia, hoje os arqueólogos já sabem que as populações que viviam eram formadas de caçadores, coletores e pescadores. Mas eles estavam aqui quando? Quando chegaram? No final do Pleistoceno. Isso a gente está falando em 12 mil anos antes do presente. Temos datações de 11 mil, 9 mil, 7 mil, de diferentes sítios em diferentes regiões da Amazônia continental. Temos que considerar ainda que essas primeiras populações, a gente sabe, eram populações de descendência asiática, como são os indígenas atuais, mas eram compostas de povos migrantes de outras regiões. Então havia uma grande mobilidade e muito dessas culturas autóctones e singulares. E aí você tem que toda uma formação diferenciada e foram desenvolvidas aqui suas culturas. Então, o que a gente está dizendo? Que muito antes dessas sociedades agricultoras sedentárias, que se instalaram nas terras firmes e nas várzeas, elas já haviam percorridos e explorados por caçadores-coletores diferentes áreas da Amazônia. E isso milhares de anos atrás, não é? Esses sítios ocupados, a gente sabe, deixaram seus registros em várias regiões da Amazônia. Aqui a gente tem uma imagem na região de Monte Alegre, no Pará, em frente a Santarém, onde temos petroglifos, né? Pinturas rupestres, com várias inscrições que têm datação de 11 mil anos. E muitas das amostras, vocês podem perceber nas cerâmicas, nas esculturas, nas urnas que foram encontradas em diferentes outros sítios estudados na região. E essas sociedades foram originais, segundo muitos arqueólogos e muitos estudos, e tropicais, e segundo eles não tinham uma economia especializada, mas tinham uma grande mobilidade. Tanto é que os últimos estudos arqueológicos realizados na região do Tocantins
onde se fala muito da cultura tapajoara, não é? Tapajônica, encontrou-se cristais que resultam das células vegetais. E por meio desses cristais, que se mantêm ao longo do tempo, fósseis, se consegue distinguir que espécie vegetal era aquela. E, segundo esses estudos arqueológicos bem recentes, eles já cultivavam naquela região as cucurbitáceas, abóboras, o jerimum, a macaxeira, a mandioca, o cará. O milho chega na Amazônia há 4.000 anos, é muito recente. Então, e da onde vem? Dos Andes. E aí só é encontrado quando você tem escavações mais recentes. Então, o que os arqueólogos hoje estão dizendo sobre as civilizações que ocupam espaços na Amazônia? Que há uma cultura tropical, que se refere a essas sociedades de caçadores-coletores que se adaptavam a experiências locais, de acordo com esses ecossistemas, e que essas sociedades que vieram posteriores, que eram mais agricultoras, elas não são determinísticas, não é? Haviam movimentos de difusão com essas sociedades. E aí eles falam também de um desenvolvimento tecnológico regional, diferenciado de outros sítios arqueológicos com essa mesma datação encontrados no planeta, né? E aqui você tem um desenvolvimento diferenciado, um processo de uso, por exemplo, de raízes, de tubérculos para a produção de cerâmica. Tanto que nos estudos em Carajás, com datações em torno de 7.000 anos antes do presente, mostram já a utilização na produção cerâmica do IP, né? Eles foram encontradas células vegetais nessa produção de cerâmica em cavernas na região de Carajás. E isso diz o quê? Que essas sociedades, segundo os arqueólogos, já tinham sua própria cultura, uma cultura regional, diferenciada, e técnicas e práticas econômicas e talvez até políticas locais foram desenvolvidas por essas comunidades e populações aqui na região. Então, essa caracterização econômica, eles falam que há uma evolução dessas características e isso está muito centrado nos grupos domésticos, em uma unidade familiar, nuclear, residencial, muito organizada no cultivo da mandioca e ligadas à caça, à coleta e à pesca. E isso dá uma característica diferenciadas a essas sociedades amazônicas. E elas se estabelecem com um grau de autonomia, né, econômica, criando aqui condições de relacionamentos, de políticas, de estabilidade social, de diferentes ondas de ocupação e reocupação de assentamentos. Além de que, eles alertam também que havia a possibilidade de ter uma crise na organização estrutural dessas sociedades. E aí a gente pode perceber, por exemplo, como identificar algumas desses sítios arqueológicos. Temos os sambaquis, que são depósitos de conchas encontrados em várias regiões e margens de rios da Amazônia, e também há os sambaquis marinhos. A gente sabe, entende, através desses estudos, que essas populações ancestrais, isso a gente está falando, viu, de 7.000 anos antes do presente, 5.000 anos, muitos desses sítios denominados de sambaquis, por conta das conchas e muito calcário, ali viviam comunidades, populações que deixaram urnas, deixaram resquícios. Na Amazônia, 2 grandes sítios são de pesquisa. A gente está falando na região do Salgado, em Coatipuru, que é estudado desde a década de 1980, e um sítio na região de Santarém, no Tapajós, que tem mais de 11.000 anos e é estudado. É um sítio gigantesco, com quase 100 quilômetros de extensão. Então, imagina a quantidade de gente, de populações que vivia sobre esses sítios arqueológicos. Além disso, a gente também encontra nos sítios arqueológicos estatuetas, cerâmicas, desenhos rupestres, não é?
que nos mostram a marca desses povos ancestrais. E essas características que, segundo os arqueólogos, encontram nessas experiências dessa cultura tropical, mostram que na região amazônica nós tínhamos uma formação diferenciada, que eles chamam de cultura neotropical, e que, segundo eles, nós somos herdeiros dessa cultura neotropical. E aí estamos nós, descendentes desses ancestrais. As maiores contribuições desses povos indígenas foram em cima das domesticações das diversas plantas que são consumidas em todo o planeta atualmente. Segundo Neves, a gente tem cerca hoje de 52 espécies vegetais que foram domesticadas. Charles Clement é outro pesquisador que trabalha muito com essa domesticação, entendendo e descrevendo muitas das espécies, entre elas a pupunha, o bacuri, o abacaxi, que foi exótica, né? Levadas para a região. E aqui, nesse mapa, a gente pode perceber as diferentes variedades e os seus locais de origem, que hoje no mundo inteiro existem, não é? O repolho veio da Ásia, daí o trigo, que vem das regiões mais frias, o amendoim, que é originário dos Andes, a batata, o algodão, o chocolate, o feijão, a mandioca, a cana-de-açúcar, a banana, batata doce, o arroz na Ásia, soja, né? Mais na região oriental. Então, a gente percebe que as trocas e a mobilidade social constitui hoje muito do que utilizamos, não é? na nossa modernidade, vamos dizer assim, no nosso modo de vida mais moderno. Mas muito das sociedades amazônicas são estudadas ao longo do tempo. E um dos trabalhos que eu trouxe aqui para a gente entender um pouquinho são os descritos pelo Ferreira Reis na década de 60. Ele era geógrafo, percorreu muito da região amazônica para descrever essas populações e essas comunidades. E ele mostrava, para a gente ter uma ideia, olha só, que as comunidades eram diferenciadas, tinham diferentes gêneros de vida, modos de vida e atividades econômicas distintas. E aí ele está falando da população tanto indígena quanto as populações que já ocupavam na década de 60, as populações ocidentais, que já ocupavam a Amazônia, né? Nós tivemos vários êxodos para a Amazônia, na Segunda Guerra, êxodos da seca, e essas populações que vieram do Nordeste, que mesclaram as populações negras, as populações indígenas mescladas, geraram comunidades tradicionais, né? E ele já percebia isso, mostrando que tinham atividades econômicas distintas, que os núcleos urbanos eram reduzidos, que essas populações estavam dispersas ao longo dos rios, nos seringais, nos castanhais ou nas fazendas, e que a densidade era muito baixa, não chegava a um homem por quilômetro quadrado na região. E essa perspectiva antropológica sobre o Homo sapiens, né, mostra que há um comportamento, gente, há um determinante biológico, demográfico, fisiológico que determinam as sociedades, né, e as suas culturas também. E segundo as ciências sociais, a gente tem um conceito de sociedade e o conceito de cultura, que mostram como essas determinantes socioculturais estão moldadas, vamos dizer assim. Lembrando que sociedade, segundo as ciências sociais, são agrupamentos de indivíduos de uma mesma espécie que têm uma convivência organizadas, e essas sociedades estão constituídas por diferentes grupos que podem ser duráveis ou não, mas que as culturas são modos específicos ou padrões que regem a determinada convivência e sobrevivência social por um tempo mais ou menos prolongado. Então, há uma dinâmica cultural. E aí, questionamos, essa dinâmica cultural, dentro desses processos mais modernos, o que estamos vivendo hoje? Que era estamos hoje? Hoje estamos vivendo, segundo os geólogos, na era do antropoceno.
O antropoceno é discutido já desde o século XX. E houve um debate bastante grande dentro da geologia, com geógrafos, para poder entender que era essa, quando se passou a questionar isso. Por quê? Muitos alegavam que já desde a década de 90 já havia uma outra faceta, vamos dizer assim, geológica. E isso era estudado já pelos pesquisadores chineses, e eles chamavam de antroposfera. Depois veio um trabalho com uma revisão, né, em 92, quando estávamos discutindo, não é? O globo estava discutindo a questão ambiental maior e vivíamos já o aquecimento global. E aí aparece o antropoceno, já apresentado formalmente no ano 2000, na década já iniciada em 2000. E aí começa o debate na academia. Isso rendeu até uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, e com isso, nessas pesquisas e nesses debates acadêmicos, a geologia, que é a ciência que determina as eras, mais os geofísicos, mais os cientistas sociais, houve toda uma conformidade com a academia, chegando à conclusão que estamos sim na era do antropoceno. E aí o antropoceno ele está emoldurado nesse novo momento na história, sem tempo para reagir e trazendo novas responsabilidades à ciência, às pessoas, às instituições e aos governos. Não à toa, desde 92 se discute de forma, vamos dizer assim, mais moderna a conservação do planeta, não é? O que o antropoceno está nos mostrando? Estamos vivendo uma pandemia em 2020, que estamos todos no mesmo planeta, não há tantas diferenças, vamos dizer assim, hoje na conservação ambiental. Sabemos, não é, o que implica a conservação do ambiente. E nessa era que vivemos, chegamos a um que a gente chama de uma crise da modernidade. Como conviver o desenvolvimento e a conservação ambiental e a manutenção das populações humanas no planeta, nos ecossistemas. E como conservar as grandes florestas que ainda restam, não é? Então, essa relação entre população e recursos é o que nosso ponto de partida para nosso debate sobre comunidades amazônicas, o uso dos recursos na floresta. E lembrando a vocês que dentro dessa questão de população e uso de recursos, nós vamos trabalhar com muitas ciências. Eu vou tentar apresentar aqui para vocês as ciências de uma forma mais interdisciplinar, tanto a ecologia, um pouco da economia, da ciência política, da antropologia, da história, sociologia, a geografia, o direito, a psicologia, que movimentam, que nos ajudam a entender a relação entre sociedade e natureza. E por que isso? Porque, como eu falei anteriormente, nós estamos vivendo o que a gente chama hoje de uma emergência socioambiental. E essa problemática surge a partir da década de 60, quando se começa a perceber, principalmente nos meios acadêmicos, que que os ambientes, não é, estão sofrendo poluição, degradação, perdas, aumento de doenças, né? E, portanto, há um crescimento dos problemas sociais e econômicos relativos principalmente à produção e consumo. Também é na década de 60 que surgem autores escrevendo sobre essa relação do crescimento exponencial da população. Como vamos viver num planeta com tantas pessoas, com recursos que são exequíveis, que entram em extinção? Como executar uma vida socialmente justa ou sustentável quando as sociedades ocidentais querem produzir e consumir? Esse
É o panorama que queremos? Como vamos manter o planeta pensando em uma sociedade mais justa, mais sustentável? Isso é possível? Conciliar desenvolvimento e sustentabilidade? Essas são as questões que nós vamos avançar nas nossas próximas conversas.